Muita gente diz que a representação comercial vai acabar, que o e-commerce vai substituir, que a inteligência artificial vai substituir, que o marketing digital vai substituir o representante. Será que isso é verdade? Será que isso mesmo vai acontecer? Ou será que quem diz isso nunca entendeu qual é o verdadeiro papel do representante comercial? Qual é o verdadeiro valor? Qual é o diferencial desses profissionais? Se você está com dúvida se vale a pena ser representante comercial em 2026, esse vídeo é para você. E eu vou te mostrar com dados, exemplos e informações do mercado como essa é uma das melhores profissões que existe. E é nela que estão os profissionais mais bem pagos da venda. Eu quero te passar agora um panorama atual da representação. Primeiro, a representação comercial não é uma profissão nova, mas ela vem se reinventando a cada ano, a cada década. Em 2026, ela continua sendo o maior canal de venda existente no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Atacadista e Distribuidores e do IBGE mostram que 60% das vendas B2B são feitas por representantes comerciais. E o que mudou? Mudou porque no passado, o representante comercial bastava visitar e tirava um pedido. Hoje, a concorrência aumentou, o tempo do comprador é escasso e por isso o representante precisa ser estratégico, ter método, saber muito bem do produto e do segmento que ele vende para que ele possa gerar valor para o cliente, para que ele possa ser interessante e não somente aquele profissional que ocupa e atrapalha o dia do cliente. E o que continua igual? O que continua igual e que nunca mudará na representação comercial é que as empresas, elas precisam se relacionar com o cliente. Elas dependem desse relacionamento. Elas precisam desse conhecimento regional, da inteligência de mercado que só o representante que está na rua, visitando clientes e conhecendo o seu mercado, pode entregar de valor para a representada. E isso não se terceiriza para um link do e-commerce. Isso não se automatiza com a inteligência artificial. Isso depende do contato humano, que ainda é o responsável pelas decisões. Agora, em 2026, existirão dois perfis de representantes. O representante do passado e o representante do futuro, ou o representante de elite, como eu gosto de chamar. O representante do passado, ele está acostumado em somente entregar a tabela e um catálogo para o cliente. Ele não está ajudando e apoiando o cliente. Ele simplesmente chega no cliente e apresenta o seu catálogo e apresenta os seus preços. Esse representante, ele fica dependendo de indicação, porque ele não é o agente que sabe prospectar e trazer novos negócios. O representante do passado é o que trabalha sem planejamento, sem método. E, infelizmente, ele aceita qualquer representada, porque existem representadas ruins. Mas ele não é capacitado o suficiente para conseguir uma boa oportunidade em boas representadas. Boas representadas querem bons representantes. E por isso ele fica reclamando do mercado, da concorrência, do preço, coisas e variáveis que ele não controla e que nunca ele conseguirá mudar. Agora o representante de elite, o representante que mudou, que entendeu a mudança de mercado, esse sim, esse é o que vai colher os frutos de um bom trabalho. Ele usa as ferramentas certas para prospectar, falar bem com o cliente, abordar de maneira estratégica. Ele sabe planejar a meta, ele sabe fazer o mapeamento de mercado, ele sabe fazer o market share, ele tem foco em margem. Ele entende muito bem que o valor dele está em gerar resultado para o cliente e para a representada. Mas ele, para isso, precisa criar um posicionamento, uma autoridade junto ao cliente. E, principalmente, ele sabe que o relacionamento criado com o cliente gera confiança, faz perpetuar bons negócios e sai da referência de preço. A verdade é que o mercado não está ruim, ele só está mais exigente e ele não aceita mais profissionais do passado, em que não sabem qual a importância de um representante comercial na relação entre o cliente e a representada. A verdade é que quem evoluiu, se desenvolveu, vende mais e ganha mais. Quem não evoluiu, não se desenvolveu, fica para o passado e acha que esta profissão não tem mais jeito. Quanto pode ganhar um representante comercial em 2026? Vamos imaginar que você tem uma representada e que nessa representada você ganha 5% de comissão sobre as vendas. Se você faz uma venda de R$80 mil, logo você ganha R$4 mil de comissão, bruto.
Vamos supor que você acrescentou mais uma representada. Essa representada é uma representada complementar e aí isso é uma estratégia que pode ser desenvolvida caso você não tenha um contrato de exclusividade junto à representada, mas que é muito comum e muitos representantes atuam sim. E atenção, nunca concorrente do mesmo produto que você vende, é sempre complementar. A mesma representada com o mesmo produto não é permitido, não é honesto, não é íntegro. Porém, se você tem um cliente que atua no segmento e você traz produtos complementares, isso sim é de muito valor, isso sim ajuda ao representante a ganhar mais. Então, nessa simulação, nessa explicação, vamos imaginar que você tem uma segunda representada. Na primeira, você ganhou R$ 8.000 bruto. R$ 4.000 bruto. Nessa segunda representada, você tem de comissão 7%. E você vendeu R$ 60.000. Logo, você vai ganhar R$ 4.200 de comissão. Esse percentual é sobre as vendas que você realiza. E aí o representante comercial não pode esquecer que a principal missão dele, o motivo que ele foi contratado por uma representada é para que ele venda. Ele foi contratado como uma empresa responsável pelas vendas para a indústria. E aqui eu quero trazer o exemplo de uma terceira representada. 3 representadas para quem está começando é um número suficiente. E você tem nesta representada 10% de comissão, é um produto complementar. É difícil você ter uma alta comissão com produto de alto giro ou de grande volume, mas é possível ter comissão maiores com produtos complementares. E neste produto complementar você vendeu R$ 30.000. Logo, sua comissão foi de R$ 3.000. Então, somando as vendas de 3 representadas, você teve de comissão bruta R$ 11.200. Hoje, um ganho acima de R$ 10.000 no Brasil está acima de muitas profissões. Ouso dizer que existem médicos, engenheiros, dentistas que não têm um ganho como esse. Mas é muito importante deixar claro para você que um representante também possui custos. Ele é uma empresa, uma pessoa jurídica. Tanto os custos para ele poder prover e executar o seu trabalho, como tributos, emissão de nota, contador, fluxo de caixa, reserva de emergência, tudo aquilo que envolve uma empresa. Por isso aqui é hora de ter muito pé no chão, ter conhecimento, conhecer muito bem os seus gastos, para daí então você ter consciência de qual é o seu ganho líquido. Mas é possível, com este controle, escalando as vendas, trabalhando estrategicamente produtos na sua carteira de clientes, você ter um bom e um grande lucro. E por que ainda vale a pena? Porque você pode ter a liberdade. Não a liberdade que vai te deixar sem trabalhar, mas a liberdade de definir os seus horários, as metas, os seus objetivos. Nesse segmento você tem escala. Dependendo do produto e do número de representados que você tem, o seu ganho pode ser potencializado, o que é muito difícil quando você é um funcionário CLT. Você tem um baixo custo e uma baixa barreira de entrada na profissão. É diferente de você montar uma loja, investir no ponto fixo, comprar produtos para depois vender. Na representação comercial, apesar de ter custos, o teu custo de investimento para iniciar na profissão é muito baixo, podendo ser controlado e minimizado. E mais importante, você não tem uma barreira de entrada, um curso, uma certificação que te exija para que você possa exercer a função. Mas é óbvio que um representante que busca uma formação, que estuda, que se diferencia, ele se torna um profissional que é desejado pelas representadas, porque ele entrega valor, ele entrega serviço. E por isso que muitos profissionais que entenderam isso e que hoje fazem parte da formação representante de elite, a minha formação, a melhor e única formação para representantes comerciais existente no Brasil, conseguem então fazer um trabalho de destaque e se tornarem um dos profissionais mais bem pagos da representação. O representante ele também tem a flexibilidade regional, ele vai ter definição de áreas de atuação, seja por ele ou pela representada. E hoje existem mais vagas de representantes comerciais do que bons profissionais disponíveis. A representação comercial é o canal de venda mais barato para as empresas. Não existe custo para a empresa contratar um representante comercial. Logo, ela se torna muito mais interessante do que investir na construção de uma equipe de venda interna, onde existe salário fixo e outras despesas para manter aquela equipe até converter em venda. O representante comercial é um dos canais que trazem resultado de vendas mais rápido para empresas, porque os representantes comerciais eles têm relacionamento com o cliente.
Isso é um acelerador de resultados. Por isso que eu digo para os representantes comerciais, vocês têm um superpoder que vocês não conhecem. Mas é óbvio que esse superpoder não é para te deixar numa posição de soberba. Muito pelo contrário, você precisa vender muito bem o seu trabalho para a representada, assim ter boas representadas e vender muito bem o seu trabalho para o cliente. É esse conjunto que faz com que você seja um representante de elite, um representante de sucesso. A grande pergunta: vale a pena ser representante comercial em 2026? Sim, vale muito a pena. Vale muito a pena para aqueles profissionais que estão preparados. Hoje, as empresas estão procurando bons profissionais. Vale a pena para quem entende que nessa profissão você é convidado a empreender, ter um negócio, se tornar um empresário e não somente sobreviver. Entender que você precisa ser um grande vendedor, trazer resultados para a representada, ser um grande parceiro dela e assim, junto à representada, gerar grandes resultados. A profissão de representante comercial não está morrendo, ela evoluiu, ela mudou. E quem evoluiu, hoje tem a oportunidade de conquistar o mercado inteiro. Se você quer entrar neste mercado, quer saber como vencer essa estagnação, quer ter bons resultados, eu te convido a se inscrever no canal, seguir os meus vídeos, assistir outros vídeos que eu vou colocar aqui. E principalmente, entender que o bom profissional na representação comercial é aquele que se forma, é aquele que se desenvolve, é aquele que entende que ele precisa ser interessante para o cliente e gerar valor nessa parceria. Eu acredito que a representação comercial é a melhor profissão que existe. Eu te convido a conhecer os treinamentos, a minha formação e a comunidade de representantes comerciais que são os representantes mais bem pagos do país.